Página, não sei qual é aí para a questão 35. Pronto, os cachaceiros vão começar as perguntas agora. Raquel perguntando a respeito da relação da cor da bebida com o nível de toxicidez, não sei dizer. Qual é a diferença da cachaça da tequila, da branca Entre tequila branca, tequila amarela, qual é a diferença? Não sei dizer. Mais uma pra lista aí, Gabriel. Vamos lá, vamos atrás depois dessas aí tudinho. Ei, moçada. Grapa é cachaça de uva, né? O meu material que você usou para fazer o vinho, a galera vai lá e fermenta e destila, típica lá do Rio Grande do Sul, né? Lá da Itália. Grapa é um tipo de cachaça, um aguardente à base lá de uva e não de cana-de-açúcar, que nem o nosso aqui, né? Questão 35, gente. Na produção de cerveja são usadas principalmente duas linhagens de leveduras, Saccharomyces cerevisiae, que apresenta altos índices de formação de gases carbônicos, Saccharomyces carobergensis, que possui índices mais baixos de formação desse gás. Em geral, as cervejas inglesas contêm maior teor alcoólico que as brasileiras e cada uma delas usa uma linhagem diferente de levedura. Pergunta dele, moçada. No item A, que linhagem de levedura é usada para produzir a cerveja brasileira? Justifique a sua resposta. Gente, a equação completa da brincadeira seria: cada glicose produz 2 moléculas de ácido pirúvico, e aí o ácido pirúvico vai produzir 2 etanol e 2 CO2. Então eu queria que vocês notassem que para cada glicose são 2 etanol e 2 CO2. O que quer dizer que a proporção etanol-CO2 é de 1 para 1. O que quer dizer que se você produz altos índices de formação de gás carbônico, se você produz muito CO2, você produz muito álcool. Se você tem baixos índices de formação de gás carbônico, pouco CO2 implica em pouco álcool aqui na brincadeira. O que quer dizer, moçada, que se a cerveja inglesa tem teor alcoólico maior, a que produz mais álcool é a que libera mais CO2, né? A que libera mais CO2 é a linhagem 1 para cervejas inglesas. A gente tem, moçada, que cervejas brasileiras têm um teor alcoólico menor, então é a levedura que libera menos CO2, a que tem nível mais baixo de formação de CO2, cerveja brasileira é a linhagem 2 de leveduras. Então, moçada, no item A, qual a linhagem de levedura, moçada, é usada para produzir a cerveja brasileira? 2. Por quê? Porque se libera menos CO2, produz menos álcool. Tranquilidade, moçada? Questão, pessoazinhas. Item B, um estudante argumentou que para aumentar a quantidade de gás carbônico produzido, bastaria aumentar a quantidade de leveduras respirando no meio de cultura. O argumento é válido ou não? Eu vou interpretar a respiração ao pé da letra no sentido de respiração aeróbica, tá? Notem que na fermentação, você vai pegar na fermentação alcoólica, você vai pegar para cada glicose, você vai produzir 2 moléculas de etanol e 2 de CO2. Entretanto, a equação balanceada da respiração, tu pega glicose mais oxigênio e produz água e CO2. Tudo bem? Glicose, né? C6H12O6. Balanceei a equação que nem eu tinha balanceado. Notem uma coisa. Se a gente brinca de... eu libero 2 CO2. Se a gente brinca de respiração, para cada glicose eu libero 6 CO2. Se a levedura, ao invés de fazer fermentação, ela respirar, automaticamente ela libera mais CO2. Então, o estudante argumentou que para aumentar a quantidade de CO2, aumentar a quantidade de leveduras que respiram, sim, porque fermentação, a gente tem 2 CO2 para cada glicose. E na respiração aeróbica, nós teremos 6 CO2 para cada glicose. Se a levedura respirar, ao invés de fazer fermentação, você vai ter mais CO2 produzido por molécula de glicose. Posso continuar a diversão?
Beleza? Questão, moçada, de número 31. Atualmente o Brasil está na corrida pela segunda geração de etanol. O álcool combustível produzido a partir da cana-de-açúcar, tanto do caldo, rico em sacarose, quanto do bagaço, rico em celulose. O processo para a produção de etanol é denominado fermentação alcoólica. Gente, olha a ideia que eu estava discutindo. Qual dos dois substratos, caldo ou bagaço, possibilita a produção mais rápida do etanol e por quê? O caldo é sacarose, aí tem que pegar uma enzima, glicose e frutose, pegar outra enzima, frutose e glicose, pegar as glicoses e jogar na fermentação alcoólica. A gente, o que eu estava dizendo? Que essas enzimas aqui, a levedura já tem. Então a levedura já sabe fazer tudo isso sozinha. Para você usar o bagaço de cana, a base de celulose, você, para produzir lá a glicose e entrar na fermentação alcoólica, as enzimas necessárias, gente, a levedura não tem. Ou seja, qual dos dois processos, gente, é mais fácil? Sacarose. Por quê? Porque a levedura já tem todas as enzimas envolvidas. Além do que, quer argumentar de outro jeito? A molécula para quebrar é mais fácil. Sacarose, ela só tem dois componentes. Uma, quebra em duas. Amido, celulose, desculpem, tem 10.000 unidades de glicose. Então, para quebrar as 10.000 unidades de celulose em glicose, vai acabar sendo mais difícil de acontecer. Então, ou você argumenta que é a parada, moçada, da levedura, consumir mais fácil, ou você argumenta, moçada, que é o tamanho da molécula, sacarose, você vai quebrar duas moléculas em uma, mais fácil. Celulose, você vai quebrar 10.000 glicoses de uma em uma, mais difícil de você fazer a quebra. Então, cada celulose são 10.000 unidades de glicose. Posso continuar a diversão? Questão, moçadinha, de número 17. Universitários, moradores de uma mesma república, resolveram cada um preparar um bolo. Por que eles não produziram juntos, né, o bolo? Povo desunido. Juliana preferiu usar fermento químico em pó. Misturou o fermento ao leite. Gente, quem vai inchar é a massa de farinha de trigo, não é o leite. Ou seja, colocar o fermento no leite não faz o menor sentido. Então a receita da Juliana aqui não dá certo, certo? Você tem que colocar o fermento na massa de farinha e não no leite. 2. Guilherme fez o mesmo, porém ao invés de usar fermento químico, usou fermento biológico. Sim, mas ele colocou o fermento no leite do mesmo jeito, né? Então, acho que mesmo quem nunca fez um bolo na vida, espero eu ter uma ideia que quem enche a massa, então a massa é de farinha, não é a de leite. Guilherme também não rola. Mariana também usou fermento biológico, foi misturada a farinha. Faz mais sentido agora, né, moçada? Ao açúcar e a manteiga, aos ovos e ao leite frio. E a massa foi imediatamente colocada. Sabe qual é o problema? Se é fermento biológico, não pode ser imediatamente colocada no forno. Tem que deixar a massa descansar. Se é fermento biológico, moçada, se você colocar no forno direto, desnatura as enzimas, mata as leveduras. A receita, moçada, da Mariana também não rola, porque ela não deixou a massa descansar. Roberto agiu exatamente como Mariana, mas ao invés de colocar o bolo no forno a gás, de imediato, colocou no forno micro-ondas. Mesma merda, moçada. O problema é que se ele usou o fermento biológico e jogou direto no forno, não deixou descansar, não vai dar certo, desnatura. Rafael também fez o mesmo que Mariana, mas optou pelo fermento químico. Fazer que nem a Mariana, moçada. Colocar o fermento químico direto no forno, não tem problema. Fermento químico não precisa descansar. Fermento químico não vai desnaturar coisa nenhuma. O bolo que deu certo, moçada, então foi o bolo lá do Rafael. Opção correta para marcar a gente lá, letra E. Questão, pessoas, de número 28. As leveduras podem viver tanto na presença como na ausência de gás oxigênio. Fala sério, né? Processo de obtenção de energia as leveduras realizam em cada uma dessas situações.
Presença, respiração aeróbica. Moçada, ausência, fermentação alcoólica. Em qual das duas situações a atividade metabólica das leveduras é mais alta? E por quê? Gente, na respiração, qual é o saldo de ATP? Até 38 ATP por glicose. Na fermentação, qual é o saldo de ATP? 2. Onde é que ela consegue manter uma atividade metabólica mais alta? Respiração ou fermentação? Respiração, porque a produção de ATP por glicose ela é mais alta. Então, qual delas? Respiração, produção de ATP por glicose é mais alta do que na fermentação. Tranquilo? Questão 30. O fungo Saccharomyces cerevisiae, fermento de padaria, é um anaeróbico facultativo. Quando cresce na ausência de oxigênio, consome muito mais glicose do que quando cresce na presença. Por que existe essa diferença? Filosofa comigo. Ele está dizendo que o fungo, na ausência, consome mais oxigênio, mais glicose, desculpem, do que quando cresce na presença de oxigênio. Por quê? Todo mundo filosofa comigo, por favor. Na fermentação, a gente produz 2 ATP por glicose. Na expiração aeróbica, eu vou colocar aqui pronto, 30, para facilitar o raciocínio de vocês. 30 ATP por glicose. Minha pergunta é, quantas vezes mais glicose você tem que consumir na fermentação para produzir o tanto de ATP que a respiração produz? Quantas vezes mais glicose eu tenho que consumir na fermentação para produzir o tanto de ATP que a respiração produz? Aqui não produz 2, aqui não é 30. Eu vou ter que consumir quantas glicoses aqui? 15. Tu vai ter que consumir 15 vezes mais glicose para produzir o mesmo ATP que a respiração produz. Então, por que você vai ter que consumir mais glicose na fermentação? Que o saldo é menor. Como o saldo é menor, eu tenho que consumir mais glicose para compensar a diferença. Tranquilidade todo mundo também? Questão, moçada, lá.